Fala galera, aqui é o arquiteto Anderson Costa e no vídeo de hoje eu trouxe um tema muito bacana para a gente estar abordando aqui no canal, que é qual a estrutura de um orçamento para uma casa construída do zero. Se você está com dificuldade ou está dando seus primeiros passos em seus orçamentos de obras, hoje nesse vídeo eu vou te dar algumas sacadas que vocês precisam estar ligados quando o assunto é a construção de uma casa do zero. Se você acha que orçamento de obra é tudo igual, esse teu pensamento está muito equivocado. Pois não importa o tamanho, o tipo, a técnica construtiva, galera, todo projeto, todo orçamento vai ser único. E sabe o que explica isso? Porque as atitudes, as decisões do seu cliente em seus projetos nunca serão as mesmas do teu cliente anterior. E geralmente isso a gente acaba colocando todo o orçamento como um padrão, e nessa porventura, quando a gente chega lá na obra ou no meio do caminho, o teu cliente pode começar a adicionar várias ou diversas situações na tua obra que não foram orçadas. E você não consegue ter o controle disso e, às vezes, você acaba tendo até grandes prejuízos. E se você está chegando agora aqui no nosso canal, peço que se inscreva e ative o sino das notificações para que você possa estar acompanhando todos os nossos conteúdos toda vez que a gente lançar um conteúdo novo sobre orçamento de obras, e para que isso possa estar atingindo novas pessoas interessadas em aprender orçamento de obras com a gente. Então, agora chega de enrolação e vamos para o nosso tema central desse vídeo. Então, galera, aqui embaixo desse vídeo eu deixei um link com uma planilha para vocês estarem baixando, para a gente estar utilizando como exemplo como funciona a estrutura de uma casa construída do zero, tá? E vamos lá para essa planilha. Beleza. Aqui temos na planilha que eu deixei disponível para vocês estarem baixando o resumo da estrutura de um orçamento de obra para uma casa construída do zero. Ah, Anderson, isso é um padrão? Não. Estou dando como um exemplo aqui a estrutura de uma casa do zero, de um médio padrão, para a gente estar tendo como exemplo aqui nesse nosso vídeo, beleza? Então, para essa casa, tivemos algumas particularidades. Então eu vou estar compartilhando com vocês o que houve, por que aconteceu tal situação, porque tivemos algumas etapas aqui em cada situação e a gente vai descrever cada uma delas, porque a gente usou cada serviço, cada mão de obra, enfim. Mas não vai se atentar a quantitativos. É somente para a gente estar verificando a estrutura em si de um orçamento de obras, beleza? Então vamos lá. Aqui temos o resumo, certo? O resumo. E começamos pelas nossas etapas do nosso orçamento, que é um orçamento dividido em 25 etapas. Vocês verem aqui, de 1 a 25, certo? E agora vamos começar descrevendo de forma bem rapidamente. Tá? Temos serviços preliminares e instalações do canteiro, movimentação de terra, infraestrutura, superestrutura, paredes e vedações e revestimentos internos e externos, eu coloquei só em uma etapa, cobertura, impermeabilização, instalações elétricas, instalações hidráulicas, instalações de esgotos e águas pluviais e drenagem de ar-condicionado, instalações de louças e metais e acessórios, piso em concreto, interno e externo, acabamentos da casa, esquadrias, forro, pintura, o que mais? Muro da casa, telemática, outros, administração da obra e encerramento da obra. Então temos 25 etapas para a gente estar discutindo como está construindo essa casa em 25 etapas, beleza? Agora vamos lá para dentro do orçamento sintético, que a gente vai estar analisando, esmiuçando tudo que tem dentro de cada etapa. E vamos começar pelos serviços preliminares e instalação de canteiros, certo? Vamos clicar aqui em orçamento sintético. Dentro do orçamento sintético, galera, a gente tem muitas situações a serem consideradas no início de uma obra, tá? Aqui eu deixei essa planilha até como modelo, se vocês quiserem estar utilizando futuramente, tá? Ela tem fórmula e tudo. E aí, aqui a gente tem um padrão já vindo. Com itens, os códigos SINAP, o banco da onde eu estou tirando, tá? A descrição, a unidade, a quantidade, o valor unitário, o total e o peso. Beleza, galera? Então, a gente não vai se estender a questão de quantidade
valor unitário e peso. Tá? Só a descrição. Vamos deixar isso para um outro momento. A gente está discutindo como se tirar os quantitativos, como está tirando cada serviço, cada mão de obra lá dentro das nossas bases de orçamento, certo? Vamos lá. Iniciamos pela placa da obra, galera. A placa da obra é uma das coisas obrigatórias que a gente precisa ter logo no início da nossa obra. Quando vai iniciar uma obra, a gente já tem que estar com tudo legalizado, todos os projetos lá pronto lá para o teu fiscal, o fiscal do CAL ou o fiscal do CREA, e está indo lá para fiscalizar a tua obra, ou até da prefeitura também. Então, o terreno que a gente vai estar utilizando como exemplo aqui é esse aqui, beleza? Esse terreno é de uma obra que a gente acabou de estar elaborando esses projetos e os orçamentos. Então, vamos começar por ele. Ele tem algumas particularidades, logo, esse orçamento é de uma casa do zero, no entanto, vai ter muitas particularidades que a gente vai estar abordando aqui, beleza? E esse terreno está todo sujo, como vocês podem ver aqui. E, com isso, a gente vai precisar, primeiramente, nos serviços essenciais, que eu gosto de separar os serviços preliminares de instalações de canteiro em 3 fases. Eu gosto de criar sub-etapas dessa etapa, para a gente estar entendendo melhor como funciona um orçamento desde o início até a sua conclusão da obra, certo? Então, eu separo em serviços essenciais, instalações provisórias e instalações fixas para início da obra. As etapas é tu que cria. Eu gosto de criar as etapas que eu vou ter na minha obra, tá? De acordo com as minhas particularidades. Tem gente que coloca tudo junto. Eu não gosto, porque eu não consigo. Quando eu coloco tudo junto, eu não consigo medir, não consigo acompanhar direitinho pelo orçamento o que eu estou executando, quanto eu estou executando de cada etapa, de cada fase da obra. Beleza? Então, por isso que eu faço isso. Tá, então, vamos em serviços essenciais. Placa da obra, eu vou roçar esse terreno, tá? E essa roçagem vai me gerar um entulho, tá? E esse entulho eu vou precisar carregar, fazer um carregamento manual e jogar no nosso papo entulho, certo? E também depois de roçar o terreno, eu vou fazer uma raspagem só no local, uma raspagem com a camada superficial, só no local onde eu vou estar fazendo o meu gabarito da minha obra, beleza? E esse entulho também vai estar sendo jogado aqui dentro desse papo entulho, tá? Então observe que uma das principais coisas, às vezes, que as pessoas esquecem é que vai se gerar entulho na obra. E parece que esse entulho vai ser queimado na obra, sendo que, em hipótese nenhuma, você pode estar fazendo isso, porque até por uma questão normativa, você não vai poder estar queimando entulho, jogando em qualquer lugar, você precisa contratar um serviço especializado e, geralmente, as pessoas esquecem isso nos seus orçamentos, beleza? Então, não vou atentar de novo aqui a quantitativos, mas sim a questão estrutural do nosso orçamento. Aqui temos as instalações provisórias. Como assim instalações provisórias? No início de toda a obra você vai precisar de água, vai precisar de energia, entrada provisória de energia, certo? Olha só, você vai precisar de energia para se fazer a sua obra. Nesse caso, a gente tem toda uma questão de um abastecimento público, com energia, importe. Esse é um caso geralmente mais comum que a gente tem logo no início de uma obra. Só que tem situações onde a gente não tem nem energia, a gente precisa levar tudo, certo? Mas nesse caso a gente tem entrada provisória de energia, um ponto de consumo de água. Lá temos um abastecimento de água pela concessionária. No entanto, a água lá é muito fraca e a gente vai precisar de um ponto de água fria e logo em seguida de um ponto com pressão. Aí eu vou estar explicando um pouco mais lá na frente porque eu vou precisar ter pressão nessa água, certo? Depois de eu instalar o ponto de consumo provisório de água fria, eu vou precisar de um tapume com tela metálica. É necessário ser com tela metálica? Com telha metálica? Não precisa ser com telha metálica. Nesse caso, é um exemplo de uma obra onde vai se demorar um certo tempo para ser construído.
Logo, não dá para colocar uma telinha lá, bem michuruca, para estar fazendo meu orçamento. Depois isso não apresenta nenhuma segurança. Também é uma questão de segurança, tá? Você sempre vai avaliar isso, ok? Beleza, galera. Aqui no Tapume, a gente tem uma situação um tanto quanto interessante, que quando a gente faz o isolamento da obra, da nossa frente da obra, seja uma obra de canto, ou enfim, a gente esquece que a gente precisa orçar outras situações nesse tapume, como por exemplo, o portão, a gente coloca um tapume, tá? Eu coloquei aqui o tapume com telha metálica, por se tratar de uma obra com uma especificidade de ser o seguinte: ela é uma obra que vai durar um certo tempo, cerca de 1 ano para ser construída, isso que está no cronograma dela. E para a gente não colocar uma telazinha lá, só aquelas telas meia michuruca para isolamento da obra, eu não quero ter esse prejuízo de ser roubado futuramente, roubar meus equipamentos, roubar o material dos meus pedreiros, enfim, o material da obra. E eu quero fazer um isolamento mais seguro, mais resistente. Claro, é mais caro? Mas isso me dá uma certa segurança na minha obra quando eu coloco um material mais resistente para estar isolando a minha obra. E depois a gente vem com questões que a gente não tem no Sinap, não tem em outras bases, até tem, mas não se equipara. Por exemplo, você precisa fazer o portão de entrada de veículos, lá de madeira mesmo, naquele seu tapume. E isso não é orçado. E só depois, quando você começa a trabalhar, começa a executar suas obras, você consegue ver essas situações. Poxa, eu estou pagando por isso, mas o cliente não me pagou. Eu não estou pagando pelo portão que eu estou fazendo aqui. Eu estou pagando pela dobradiça desse portão com fechadura e cadeado. Enfim, o que mais? Aí chegamos numa parte mais interessante, que é barracão para depósito em tábuas de madeira pontaletada. É um barracão simples, tá? Para a gente estar guardando nossos materiais, nossas ferramentas. E nessa obra, como a gente não vai estar lá todo momento, eu não vou precisar estar indo lá todo tempo. Por exemplo, não preciso montar um escritório, não preciso montar um refeitório. Se a grana também fosse possível, a gente faria isso. Tá? Mas nessas certas situações você deixa de fazer, por exemplo, fazer um simples depósito para guardar material. Quando você começa a executar, você consegue ver essas surpresas. E agora? Onde eu vou deixar meu material? Vou deixar aqui na chuva, pegando meu cimento, pegando chuva, enfim. Sabe? Essas situações que se você não perceber, você vai passar batido e vai fazer isso com o seu dinheiro. Outra questão interessante é a execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra. Tá? Pode ser um sanitário simples em chapa de madeira compensada. Tá? Isso não inclui mobiliário, tá? A própria composição do Sinap diz. Tá? E isso é um vaso sanitário. É um vaso sanitário lá para o teu pessoal tá utilizando, fazendo suas necessidades. Tá? Um lavatório para estar lavando as mãos e um chuveirinho, certo? E isso tudo é contabilizado. Tá? Isso está incluso vaso sanitário, está incluso chuveiro. Tudo isso, além da parte física dessa execução desse sanitário, você também vai estar comprando as louças e as tubulações de esgoto, água fria, para estar fazendo aquela instalação provisória durante a obra. Tá? Depois de um tempo, eu vou precisar, quando eu instalo um ponto de água, quando eu instalo uma pia, por exemplo, para eu lavar minha mão, para o cara tomar banho lá depois do expediente, eu vou precisar de uma água com uma certa pressão. Como a gente, nesse terreno em especial, a gente não tem pressão de água, a água lá é muito precária, a gente vai precisar fazer vai precisar fazer um castelo de água. Foi por isso que eu orcei ele aqui. E tive que fazer uma composição própria, ver tudo aquilo que compõe um castelo de água, tá? E orcei aqui, coloquei no meu orçamento. E aqui embaixo, finalizando as instalações provisórias, tá? Eu começo a fazer minha locação da obra, tá? Aquele que é o gabarito da obra, tá? Com tábuas pontaletadas que a gente conhece, que é a forma mais tradicional de se fazer um gabarito.
Depois, eu separo, ainda continuo aqui instalações fixas para início da obra, que é, eu vou estar comprando uma caixa d'água, tá? Então, a parada é o seguinte, você precisa estar imaginando cada passo da obra no seu orçamento. Por quê? Porque senão você passa batido. E explicando mais um pouco, aqui é uma particularidade que eu já começo a falar com vocês. Essa casa era necessário somente uma caixa d'água de 1.000 litros. No entanto, a gente ia precisar de água para o início da obra. E o nosso cliente queria 2.000 litros, uma caixa d'água de 2.000 litros para não ter problema com água na sua casa, certo? E essa caixa d'água foi comprada logo no início da obra, para a gente estar utilizando ela. E eu também eu tive que precisar fazer um tanque séptico e um sumidouro para eu estar jogando todos os resíduos lá gerados pelo meu vaso sanitário lá dos meus funcionários que vão ficar no início da obra. De temporário, a execução do sanitário e vestiário é temporário? É, mas ele vai gerar, o teu funcionário vai fazer suas necessidades e aqueles resíduos já precisam ser jogados em uma fossa. E logo, também é uma particularidade do projeto, daquele terreno em si, que não é abastecido, não tinha saneamento básico ali naquele espaço, naquela rua, nesse terreno. Como você pode observar aqui nessa imagem, você consegue ver até uma água exposta aqui, que é uma água de drenagem pluvial, tem um vazamento muito grande e a gente vai precisar também estar resolvendo esse problema, tá? E lá na frente eu vou estar mostrando para vocês como eu estou resolvendo isso, certo? Agora passamos para a movimentação de terra. Como é a movimentação de terra, galera? Você pode estar definido de diversas formas. Eu gosto de definir como movimentação de terra a escavação manual de valas e eu gosto de falar para onde eu estou fazendo essa escavação de valas. Tá? Eu sempre coloco aqui, é para as caixas de passagens, caixa de dispersão, caixa de areia, o plantio de palmeiras, que aqui a gente também está orçando o paisagismo, tá? Eu vou precisar plantar algumas palmeiras, os rasgos de tubos de esgoto, tá? Olha que engraçado, essas questões, a gente tem uma composição no SINAP de esgoto, mas não tem a escavação, tá? A escavação dessas valas. E o teu servente não vai fazer isso de graça, isso precisa ser orçado, certo? Logo em seguida, na movimentação, continuando a movimentação de terra, a gente vai ter aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. Isso é bacana, porque você precisa estar entendendo em que situação você vai utilizar um serviço de forma mecanizada e em que situação você vai utilizar um serviço de forma manual. Mecanizada pode ser mais caro? A priori, sim. A priori, em outras situações, não, porque você tem uma celeridade na obra muito maior do que você ficar lá batendo com aquele pilão lá, desgastando teu funcionário, perdendo tempo. E isso é muito ruim para a celeridade da obra, beleza? Então, aí eu coloco aqui da onde eu estou fazendo. Aterro do piso de toda a casa, considerando a área, enfim, essa parte aqui eu já ia estar chegando em área de volume e eu não quero chegar. Só estou falando de forma mesmo da estrutura do orçamento, beleza? E aí vamos fazer o reaterro dessas valas. Quando você cava, você joga essa terra para o lado. E aí depois você vai precisar reaterrar. Depois que colocou os tubos, depois plantou a árvore. O que mais? Você cavou as caixas de pensão, cavou as caixas de areia, você vai estar reaterrando todas essas terras que ficaram ao lado, certo? Vamos agora para a infraestrutura, uma parte muito importante do teu orçamento, que é onde mais se pesa o orçamento de uma obra, na infraestrutura. Na infraestrutura, eu coloco também escavações, tá? Mas o que eu abordo? Que já são mais escavações, às vezes, de forma mais profunda e às vezes não tão profunda assim. Aí eu já gosto de colocar dentro da infraestrutura. Infraestrutura, eu tenho escavações, eu separei a infraestrutura em várias subetapas. Vou dar uma olhadinha aqui com vocês rapidinho. Eu tenho escavações, infraestrutura forma para as sapatas, viga baldrame, pilar de arranque, pilar convencional e viga. Infraestrutura, armações e fundações sapatas, infraestrutura, armações e fundações pilar de arranque. E infraestrutura, armações das fundações das viga baldrame, infraestrutura, concretagem e
Foi, só isso, certo? Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 subetapas eu subdividir a nossa infraestrutura. Isso é uma técnica para a gente ter o controle, para a gente estar medindo cada fase da tua obra. Quando você coloca tudo só num bolo, deu 200 metros quadrados de forma, 200 metros cúbicos de escavação. Tá, mas da onde veio esses 200 metros cúbicos de instalação? Claro que você tem suas especificações técnicas de um projeto, você tem a memória de cálculo, mas nem sempre você vai ter isso de mão beijada. Mão beijada é um jargão que a gente utiliza para dizer que nem tudo vai ser fácil, nem todos os projetos, quando você vai estar fazendo um orçamento, seja para construir uma casa própria, uma casa onde você faz seus próprios orçamentos, você faz todos os projetos, às vezes você consegue ter um padrão, mas às vezes você pega um projeto de outra pessoa, vem os projetos já prontos e você precisa fazer esse orçamento. Nem toda vez os projetos vêm tudo redondo, certo? E você precisa estar reconhecendo essas situações. Beleza, galera? Aqui em infraestrutura eu vou estar falando das escavações das sapatas. Como é que funciona essa escavação da sapata? Cara, eu não vou te explicar isso agora, porque isso é retirado lá do teu projeto estrutural, que é onde eu vejo o dimensionamento das sapatas e vou estar fazendo a escavação dessa sapata. No projeto estrutural, ele vai te dar todas essas demandas para a tua sapata. Beleza? Para as dimensões, para a ferragem que vai ser utilizada, enfim. Depois da escavação das sapatas, eu vou passar para a escavação das vigas baldrames, tá? Com previsão de forma. Tá? Depois de escavações, eu vou para uma particularidade do projeto, que é uma escavação de uma vala de infiltração. Tá? Observe que eu estou fazendo todas essas escavações aqui de forma mecanizada, certo? E para ser mais rápido, para ser até mais econômico, esse é um dos exemplos onde a escavação mecanizada sai mais barata, tá, do que a manual, certo? Para a viga baldrame, eu já não gosto de fazer mecanizada porque é onde eu preciso de uma precisão muito maior. E é uma escavação muito rasa, muito fina, então utilizar uma retroescavadeira para isso eu ia ter prejuízo, escavar coisas desnecessárias. Depois isso ia me dar um trabalho muito grande para estar reaterrando toda essa terra que eu ia cavar a mais, certo? Agora vamos para a infraestrutura, forma para pilares, forma para as sapatas, viga baldrames, pilar de arranque, pilar convencional, certo? E vamos aqui, fabricação, montagem e desmontagem de formas para sapatos. Como é que funciona isso? É uma caixa onde eu vou fazer uma forma para estar colocando as minhas armações para poder fazer a concretagem dessa sapata. Vou te mostrar aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Tá vendo isso aqui? Essa é o nosso estrutural da nossa casa de exemplo, certo? Então eu vou ter que fazer as formas, tá, dessas sapatas aqui, ok? Agora vamos voltar aqui no vídeo. Continuando. Fabricação de formas para pilar e estrutura similar de madeira serradas. Tá? Aqui eu falo que era para o arranque de pilar. Eu vou ter que fazer a forma do arranque de pilar, voltando aqui, dessa parte aqui. O arranque de pilar vem daqui até aqui, certo? Ele vai entrar aqui na nossa forma, na nossa sapatazinha e vai fazer uma emenda junto aqui com a sapata, junto com as ferragens. E vai continuar. Daqui até aqui eu considero, como na linguagem da engenharia, pescoço de pilar, arranque de pilar, o que mais que a gente tem? Acho que são esses dois, tá? Agora vamos voltar lá ao nosso orçamento. Fabricação, montagem e desmontagem para formas para viga baldrame. Tá? Aqui, voltando lá, eu vou fazer as formas para a nossa viga baldrame, bem aqui. Tudo isso aqui, galera, está abaixo do solo, tá? Daqui para cá já considera abaixo do solo, ok? Vamos voltar. E agora vamos armação de sapatos utilizando armação de sapato utilizando aço CA50 8mm. Da onde tu tirou isso aí, que é 8mm? Do meu projeto estrutural, beleza? Voltando aqui, só para vocês estarem vendo. Aqui temos uma armaçãozinha aqui. Nesse desenho não aparece, eu acho que nem vou ter um exemplo aqui. Mas a gente vai ter um pano de armação aqui, fechando esse bloco, beleza? Agora vamos para infraestrutura, armações de fundação e pilar de arranque. Aqui a gente vai ter um padrão. Como é esse padrão? Eu vou
discriminar todas as armações envolvidas naquele pilar de arranque, tá? Isso veio, essas informações não tirei do nada, da minha cabeça, eu tirei do meu projeto estrutural, certo? Então, no meu projeto estrutural, ele diz que eu vou ter tanto de armação de pilar de CA60 de 5 milímetros, armação de aço de parapilar de aço CA50 de 8 milímetros, de aço CA50 de 10 milímetros e de aço CA50 de 12,5 milímetros e de 16 milímetros, certo? Isso vai se repetir tanto para o meu pilar de arranque, quanto para o meu pilar convencional, quanto para minhas vigas, e é o que vocês vão estar vendo aqui, essa estrutura que o meu projeto estrutural me condicionou a colocar aqui no meu orçamento, beleza? Aí você começa a ver aqui, Anderson, por que está em quilo? Porque o Sinap te fornece em quilo, a composição do Sinap ela é em quilo. Atualmente, eu já falei um pouco de como se utiliza essa tabela Sinap, tá? E por que essas unidades estão nessas situações. Você pode ter diversas unidades, você pode ter ela em quilo, pode ter ela em metro, mas o Sinap ele te dá uma composição em quilo. Aí você, lá no seu projeto estrutural, você vai ter pode ter em barra, na quantidade de barra, quando você vai precisar para comprar lá esse material na loja. Tem loja que vende em barra, tem loja que vende em quilo, e aí o teu projeto estrutural e o teu orçamento vai definir. E eu defini que eu vou comprar a minha armação em quilo, certo? E agora vamos para fazer as armações das vigas baldrame. Não é diferente do que se aplicou aqui para os pilares de arranque, certo? Na viga baldrame eu vou ter aço de 5 milímetros, de 6,3 milímetros, de 8 milímetros, de 10 milímetros e de 12 milímetros, tá? Antes, por que tu separa isso? Para eu ter controle, certo? E isso facilita muito na compra de material para mim e no acompanhamento de quanto eu vou estar gastando em cada subfase dessa da obra, certo? E agora vamos para a concretagem das sapatas, pilar de arranque e viga baldrame, tá? Aqui, primeiramente, antes de concretar, contratar um serviço de uma concreteira e jogar o concreto lá, eu vou jogar primeiramente um lastro de concreto, tá? Para aquela minha ferragem não ficar exposta diretamente em contato com o solo, tá? Olha a expertise que você precisa ter no passo a passo da obra. Você precisa colocar primeiramente, vou concretar sapato. Para isso, antes disso, eu vou precisar colocar um lastro, tá? De 3 milímetros, 5 milímetros, o seu projeto que vai definir, seu projeto estrutural que vai definir, certo? E para a viga baldrame, eu estou jogando um lastro de 5 centímetros, tá? Bem aqui. Vou esperar secar com o tempo, depois eu vou colocar a minha armação e depois que eu vou concretar, certo? Nada disso de jogar direto o concretão lá de caro de 600 e poucos reais, 700 e poucos reais, quanto é que tá aqui? 784 reais, tá? E jogar ali para a tua ferragem ter um contato direto com o solo que você vai estar estragando sua sapata e sua viga baldrame, certo? Depois disso eu vou ter a concretagem desses blocos, tá? A concretagem. Observe que tudo precisa ser detalhado no teu orçamento, tá? Aqui eu estou fazendo concretagem de bloco de coronamento e viga baldrame, FCK 30 MPa com bomba, uso, lançamento, adensamento e acabamento, tá? Aí eu falo aqui para onde é essa concretagem. Lá no Sinap, vocês vão ver que essa concretagem vai servir tanto para bloco de coronamento, viga baldrame, tá? Bloco de coronamento e viga baldrame, certo? E você pode estar utilizando essa concretagem nesses dois casos. E aí aqui no finalzinho eu especifico que é para viga baldrame, certo? Voltamos aqui para a concretagem dos pilares, que a gente chega aqui nessa fase, certo? E aí eu vou concretar agora, jogar o concreto aqui no meu pilar de arranque e na minha sapata, certo? Aí esse meu concreto é com uso de bombas, tá? E eu tô pagando aqui nesse concreto o lançamento, ou seja, uma pessoa lá que vai estar lançando lá, o adensamento, que a gente vai estar utilizando aquela bombinhazinha para adensar, e o acabamento, que é um pedreiro lá onde vai estar fazendo o acabamento, tirando onde o concreto ficou feio, ele vai precisar fazer um acabamento tanto no pilar quanto
nas tuas sapatas, tá? E aqui eu estou especificando. Eu concretei meu pilar de arranque, concretei a minha viga baldrame e concretei a minha sapata. Beleza? Agora vamos para a superestrutura. Outra situação do teu orçamento que é muito importante, porque observe que a estrutura ela meio que ela segue um padrão. E você já começa a ficar, já começa a ficar acostumado. Quando você tem lá no pilar de arranque, você já começa a ver o mesmo padrão. É a mesma ferragem? Em certos casos é a mesma ferragem. Em outros casos não. Às vezes a gente pode ter uma ferragem muito mais esbelta, uma ferragem muito mais robusta na nossa fundação, e aqui na nossa superestrutura, na parte de cima, acima da viga baldrame, nesse ponto aqui, ó, deixa eu pegar aqui, nesse ponto daqui para cá, isso aqui é a minha superestrutura. O que inclui a superestrutura? Inclui pilares, vigas e lajes, certo? Isso inclui a minha superestrutura, ok? Voltando aqui, superestrutura. Aqui eu também fiz subdivisões, eu fiz subetapas da nossa etapa geral, que é superestrutura. Tá? Nessa minha subetapa está a forma, as armações e concretagem de pilares convencionais. Beleza? Vamos lá. Aqui seguimos aquele mesmo padrão. Quando você está procurando lá no Sinara essas composições, é importante você ver qual é a estrutura da tua casa. É uma edificação de múltiplos pavimentos, é uma edificação térrea, enfim, isso vai variar também no teu orçamento, você precisa ficar ligado nisso, beleza? Tá? Porque o aço de uma estrutura de múltiplos pavimentos não é o mesmo valor, pode ser até o mesmo quilo, mas não é o mesmo valor quando se trata de múltiplos pavimentos. Entre outras situações, entre outros trabalhos, por isso que aumenta o valor do seu quilo na execução, o valor da sua armação. Beleza? Fabricação de forma para pilares e estruturas similares. Tá? Aqui a forma dos pilares. E aqui eu começo a fazer também a armação. Eu dei uma para ter começado aqui, mas vamos assim mesmo. Tá? Armação de pilar ou viga, mas no caso aqui eu já estou me referindo que é só de pilares, certo? De pilar ou viga. Por quê? A nossa composição ela sempre vem assim, tu pode fazer tanto pilar quanto viga com essa armação de 8 mm. E o que mais? A gente vai estar utilizando aço CA50 de 10 mm, de 12 mm, de 16 mm. Ok? Depois de fazer toda essa armação, o que eu vou fazer? A armação em afor, eu vou concretar esses pilares. E aí eu estou utilizando um concreto com uso de bombas em edificação com seção média de pilares maior que 0,25 metros quadrados. Eu estou lançando esse concreto nesse pilar, eu estou adensando, colocando lá aquela minha bombinha de adensamento e estou fazendo o acabamento nos pilares, beleza? Aquele concreto lá que faz quando a tua forma não segura, bacana, às vezes fica aquela coisa meio que assim, saindo de um lado para o outro. Concreto caindo para um lado, concreto caindo para o outro. Enfim, você já viu como é que é. E agora vamos para a supra de vigas convencionais. Ok, o que envolve aqui nessa supra? Nessa supra eu já comecei a falar só de armação. Eu estou falando que eu vou utilizar o CA60 de 5 mm. Estou falando que eu vou utilizar a CA50 de 6,3 mm. CA50 de 8 e CA50 de 10. São as ferragens que eu vou ter na minha superestrutura das minhas vigas, certo? Antes, onde fica isso? Essas vigas aqui todinha eu vou estar utilizando minhas armações, beleza? As armações, aqui tudo eu vou estar utilizando essas minhas armações. E agora vamos para a superestrutura. Continuando em superestrutura, que é a fabricação de formas e concretagem de viga convencional, beleza? Vamos fazer a concretagem, né? Jogar o concreto, fazer o adensamento, aquele mesmo padrão nas nossas vigas. E aqui eu vou também fazer a forma. Antes de concretar, eu vou fazer a forma e depois concretar. Beleza, galera? Então, estando aqui na superestrutura, em forma para laje convencional de calha, a gente vai destacar o mesmo processo. A gente vai fazer a fabricação da forma, depois
Opa, deixa eu só alterar aqui. Não é só forma. Forma. Eu estou fazendo a forma, armação e concretagem de laje convencional da calha. Beleza? Então, fiz a forma, depois passo para a armação e depois eu concreto essa minha viga da calha. Beleza? Essa viga da calha, aqui mostrando um pouquinho no projeto, está bem aqui. Tá? São essas duas laje convencional da calha aqui, do fundo da calha, que a gente vai estar fazendo a concretagem, a armação e a forma, beleza? Superestrutura de lajes pré-moldadas e concretagem, beleza? Mesmo processo. Coloquei a minha laje pré-moldada, coloquei toda a minha estrutura, as minhas vigotas. Depois, vou escorar, né? Fazer o escoramento e tal, colocar o PVC, colocar o EPS ou a lajota cerâmica. Aqui no caso, eu estou colocando com vigotas, com tijolos, tá? Aquelas que as lajotas de tijolos, acho que você já deve ter ouvido falar. Depois eu vou fazer a concretagem. E depois dessa concretagem, eu vou fazer o contrapiso dessa minha laje pré-moldada, beleza? Vou dar aquele acabamento. Um fato interessante é que quando a laje pré-moldada, ela é uma laje de forro mesmo, uma laje que vai ficar exposta ao sol, depois ela vai ser impermeabilizada. Fato interessante que você precisa ficar ligado nessa parte. Se você vai utilizar impermeabilizante, é uma laje que vai ficar exposta, o ideal é que toda laje seja impermeabilizada, porque ou vez ou outra a gente vai ter problemas com infiltração na casa. Então, para ter uma segurança maior com a questão de infiltração, a gente faz a impermeabilização. Beleza? Agora vamos entrar em superestrutura. Forma, armação e concretagem do pilar da platibanda. Olha que negócio interessante. Você você não pode deixar lá na sua platibanda sem ter uma armação, só alvenaria. Provavelmente, isso com o tempo, a tua alvenaria venha a romper. Quando a tua armação, quando a superestrutura da casa, ela começa a trabalhar, começa a fazer alguns movimentos, se você não fizer essa armação, provavelmente você vai ver algumas trincas, geralmente nos cantos dessa tua alvenaria, se tu não fizer essa armação. Então aqui eu estou fazendo a armação com pilares e fazendo o cintamento dessa minha platibanda, certo? Deixa eu mostrar deixa eu ver se eu consigo achar aqui em que momento eu consigo ver essa. Tá, bem aqui a gente vai fazer em cada cantinho aqui, praticamente, eu vou ter um pilarzinho, certo? Não vai ser um pilar gigante, que não é necessário, tá? É um pilar de amarração, só para eu amarrar a viga. Aqui eu vou ter uma viga de cintamento, bem aqui todinho, em todo o redor da casa, e aqui eu vou ter os pilares nos cantos. E eu vou fazer a minha amarração para essa minha edificação não ficar rachando, não ser apoiada, não ser amarrada só com tijolo, argamassa e reboco, certo? Então vamos lá. Então, seguir o mesmo padrão. Fiz a armação da forma, depois vou colocar as armações dentro dessa forma do pilar. Aqui eu tenho uma armação dos estribos de 5, e aqui eu vou ter as armações as armações principais do pilar, que eu não estou entrando em detalhes específicos sobre o pilar, como isso está sendo armado, somente a estrutura desse orçamento. E depois de eu fazer toda essa armação, eu vou concretar, certo? Então tudo aquilo que você já viu lá, eu vou sempre fazer esse padrão. Fazer a forma, fazer a armação e depois vou concretar. Durante a concretagem eu vou precisar fazer o lançamento e o adensamento e o acabamento desse concreto, beleza? Vamos lá para a próxima, que segue o padrão, que vocês acham que já estão pegando o fio da meada, que a gente chama. Vamos lá agora para forma, armação, concretagem da viga percinta de amarração da platibanda. Esse nome eu dou para eu identificar o que eu estou fazendo no meu orçamento de obra, lá na minha obra. Então,
Tudo isso faz parte da superestrutura, mas eu acho muito importante eu separar essas etapas de quanto, até porque para eu ter um controle, como eu já tinha falado antes, e para eu saber o gasto de material em cada subetapa dessa minha fase da obra de superestrutura. Vamos lá. Fabricação de forma normal, depois vou armar essas vigas com aço CA 60 de 5 mm. Depois eu vou utilizar também essa minha armação de viga com aço CA 60 de 6,3 mm e depois eu vou concretar, certo? Então, para ser não vai suportar cargas lá em cima, é só para efeito de amarração da alvenaria. Eu não necessariamente preciso colocar uma viga com aço de 8 mm, porque é desnecessário, tá bom? Mas isso vai de casos e casos, tá? Nessa casa em específico, o cálculo estrutural não demandou um aço um aço de 8 mm, como acontece nas demais vigas dessa casa. E agora, galera, entramos na alvenaria de vedação. Um fato muito importante, tá? Que quando você escolhe a técnica construtiva, é quem vai dar o rumo para onde vai o teu orçamento. Como eu escolhi a técnica construtiva de alvenaria de vedação, utilizando blocos vazados cerâmico de 9 por 19 por 19, 9 por 19 por 19, aquele que a gente utiliza muito nas nossas construções brasileiras, ele deu o rumo para eu ter pilar convencional, vigas convencionais, que mais? Chapisco, reboco, embolso, tudo isso. Por causa dessa técnica construtiva, a gente vai ter tudo isso e a gente vai ter que orçar essa parada juntos, beleza? Então, orçar não, a gente vai conhecer a estrutura desse orçamento, tá? Escolhi o bloco aqui, tá? E eu vou fazer o meu cálculo lá de quanto vai levar de alvenaria nessa minha casa, só de alvenaria. Depois, nessa etapa, é importante colocar junto que você vai precisar fazer as vergas e contravergas, as vergas que ficam em cima das janelas e as contravergas que ficam aqui embaixo no peitoril, por uma questão de segurança, para não ter um rachamento, para não ter uma carga em cima da tua janela e ter aquelas trincas assim nas diagonais. Vocês já viram? Pois é, mesma coisa serve para a porta, tá? Mas em cima a gente só vai ter verga das portas, nas portas. Aí aqui eu tô especificando, cadê? Para as janelas. Ah, tá, tô especificando onde vai ter verga de porta e onde vai ter verga de janela e onde vai ter contravergas, tá? Essas contravergas aqui só servem para as janelas, tá? Porque a gente não coloca contraverga nas portas. Senão ia ter uma estrutura de concreto no meio da porta e esse negócio não ia ficar legal. Certo? E agora passamos para os revestimentos internos e externos. O que são os revestimentos internos e externos de parede, galera? Ainda não é aquela fase de colocar o teu revestimento cerâmico, colocar aquele porcelanato bonito na tua fachada. Não é. É aquela parte que você vai dar um acabamento, você vai proteger aquela tua alvenaria. Através de quê? Através de um chapisco, primeiramente, tá? Todas as paredes da casa, quando você utiliza esse tipo de tijolo, você precisa chapiscar. Por quê? Porque o tijolo cerâmico, ele é muito permeável, ele absorve muita água e ele precisa ter uma capa de proteção para que ele não absorva água e, consequentemente, ele vinha a te dar grandes problemas com infiltração, por capilaridade, ou infiltração de qualquer outra natureza, tanto em paredes onde há um excesso de água, por exemplo, bancadas de pia, bancadas de lavatórios, onde mais? Tanques, enfim, áreas molhadas, beleza? Então eu vou fazer o chapisco. Para que serve o chapisco? O chapisco é apenas para ele receber, para ele dar aquela primeira camadazinha de cerca de 1,5 cm a 1 cm, dependendo da situação, que você joga, aquela argamassa fina que você joga para dar uma aderência maior quando você jogar o reboco, beleza? Então isso é a função do chapisco. O que mais? A gente tem aqui na segunda, serviço de embolso. Esse embolso, galera, eu tô colocando apenas, tô colocando aqui 52,33, apenas onde vai ter revestimento cerâmico. Por quê? Porque não necessariamente eu preciso embolsar toda a casa, porque
Hoje a gente já utiliza uma técnica que é eficiente também. Não precisa a gente utilizar chapisco, embolso e reboco em tudo para a tua parede já ficar lisinha, já ficar pronta para pintura. Não, tá? Você precisa só fazer o chapisco, depois fazer o embolso, que é aquela camada mais fina, onde você vai, para estar bem regularizadozinho, para te colocar teu revestimento cerâmico. E, por fim, você vai fazer a massa única para recebimento de pintura, tá? Nesse ponto, você vai ter aquela argamassa, uma argamassa mais forte, para você já deixar a tua parede lisinha, com acabamento e tudo, para estar recebendo a pintura, beleza? Vamos lá. Entramos em cobertura, tá? Na cobertura a gente pode destacar, é uma fase simples, mas também é uma fase onde a gente tem muitos problemas, principalmente com questões de vazamentos. Se você não se atentar nessa questão da cobertura, você pode passar bem batido na hora e ter até muitas reclamações com o teu cliente na hora de tu executar essa obra, sem tu orçar itens importantes na tua cobertura, tá? Vamos lá. Na cobertura eu estou considerando aqui trama de madeira, tá? Que é aquela parte, eu vou dar uma lida aqui melhor. Trama de madeira composta por terças para telhado de até 2 águas, essa casa só tem uma água, para telhas onduladas de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, inclusive transporte vertical. Beleza? Então, aqui nesse projeto em especial, eu estou utilizando a telha termoacústica. Logo, essa minha composição tá ok. Beleza? Agora vamos entrar no item mais caro, que é o telhamento, tá? Depois da trama, de eu colocar a trama e as terças, eu vou fazer o telhamento desse meu telhado, tá? Vou colocar a telha termoacústica, como eu já tinha falado aqui. Tá? Essa telha termoacústica, ela é muito legal, muito eficiente nessa questão de proteger o teu telhado, tanto na parte térmica quanto na parte acústica. Aqui eu estou colocando uma telha termoacústica simples, é uma de 30 mm, tá? Mas também já é muito eficiente nessa questão para proteger o seu telhado de infiltrações, sem falar na questão de durabilidade. Tá? E eu estou usando uma trama em madeira, tá? Que eu posso também utilizar. Se eu fosse utilizar, eu posso utilizar trama metálica? Posso, mas por uma questão de economia, a gente optou por utilizar uma trama em madeira, que é eficiente também, beleza? Depois da trama em madeira, a gente entra na parte do concreto armado para rufos. Se você não conhece, o rufo é aquela lateralzinha que a gente tem para proteger naquela parte onde a telha entra, e aqui fica aquela proteção aqui, para a chuva não entrar aqui, não deslizar. A chuva que cai na tua platibanda ou no teu telhado, ela não venha escorrer por aqui e venha vazar lá para o teu forro, para dentro da tua alvenaria, enfim. Tá? E um fato interessante é tu destinar uma verba ou fazer uma composição para fazer o tratamento de cupim. Isso é um fator muito interessante, porque como eu utilizei madeira na minha trama, certamente eu vou precisar fazer um tratamento de cupim para proteger essa minha madeira. Mesmo que ela seja uma madeira de lei, ela também vai estar exposta, vai estar ali por muito tempo naquela obra, e se você não fizer esse tratamento, provavelmente você pode ter uma vida útil bem menor do que o esperado para essa obra, tá? Por causa das pragas que podem haver para corroer aquela tua madeira do teu telhado.